Que dia maravilhoso! Tô tão feliz hoje, gente! Cara, eu tô muito na merda. O tema do vídeo de hoje é um tema bem polêmico, é um tema que gera muito preconceito, que as pessoas, sei lá, têm um certo tipo de estigma social. Eu vou falar sobre bipolaridade. Quando a gente fala que alguém é depressivo ou bipolar, o que as pessoas pensam é logo, vagabundo, né? A pessoa tinha que lavar uma louça, não tem mais o que fazer, fica aí reclamando. Ai meu Deus, que pessoa dramática. Você tem que ter força de vontade, você vai conseguir superar isso. Você tá precisando de Deus. Vai à igreja, vai lá, pede nas orações que você vai ficar bem, tá bom? E a bipolaridade não é nada disso, não é uma questão simplesmente de você levantar e decidir que você não vai mais ter essa doença. É uma disfunção no seu cérebro que requer tratamento, requer remédios, requer um acompanhamento médico. Há muito tempo atrás, a bipolaridade era chamada de doença maníaco-depressiva. E quando a gente pensa na palavra maníaco, a gente pensa logo em, sei lá, maníaco do parque, ou então uma pessoa extremamente louca. Isso não gera um sentimento positivo nas pessoas. Ao longo do tempo, esse termo foi sendo deixado de lado justamente porque causava um certo sentido pejorativo para a doença e assustava a maior parte das pessoas. E hoje a gente chama de bipolaridade, não mais de transtorno maníaco-depressivo. Mas afinal, o que é a bipolaridade? Porque hoje em dia tá rolando um certo tipo de banalização da palavra. Eu vejo o tempo todo as pessoas falando, eu sou bipolar, porque eu tô feliz agora e de repente eu tô triste, ou então porque eu mudo de ideia. E a bipolaridade, ela é uma doença bem séria. A bipolaridade ela é caracterizada por alterações de humor. Você altera entre uma fase depressiva e uma fase maníaca. Acho que a fase depressiva, a maior parte das pessoas já entende mais ou menos o que é, né? Quando a gente está deprimido, significa que a gente não quer sair de casa, a gente não consegue mais fazer as atividades que a gente fazia antes e gostava dessas atividades. Por exemplo, você poderia antes, sei lá, gostar muito de ir ao cinema, e quando você está deprimido, você não quer fazer absolutamente nada, e o cinema parece algo extremamente tosco. Você pode ter pensamentos suicidas, pode não ver mais sentido algum na vida, isso tudo faz parte da depressão. A fase maníaca da bipolaridade significa que você está extremamente feliz de uma forma que você não consegue controlar. Você está completamente eufórico. Você começa a fazer coisas do tipo não conseguir parar de falar durante 1 hora seguida. Você acha que é o dono do mundo e você pode fazer o que bem entender, que nada de ruim vai te acontecer. Você tem pouco sono, não tem necessidade alguma de dormir porque você está com uma energia exagerada. Ou seja, não é todo mundo que é bipolar só porque tem um tipo de alteraçãozinha de humor que é normal. Os seres humanos, todos, têm alterações de humor. É normal, um dia você tá feliz, no outro dia você tá triste, um dia você tá reclamando da vida, no outro você tá pulando de alegria. A bipolaridade não é isso, ela é uma disfunção no seu cérebro, que faz com que exageradamente você fique deprimido ou você fica incontrolavelmente feliz. Existem alguns tipos de bipolaridade, vou falar um pouquinho deles. Se você tem bipolaridade do tipo 1, significa que você tem um predomínio da fase maníaca com alguns episódios depressivos. Isso quer dizer que na maior parte do tempo você está super elétrico e com uma euforia gritante e você está hiperativo e querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A bipolaridade do tipo 2 é um predomínio da depressão com episódios hipomaníacos. Qual é a diferença da hipomania para mania? Quando você é hipomaníaco, significa que você tem uma mania moderada. Ou seja, você não está fazendo coisas muito loucas, você apenas está falando bastante, você é um pouco hiperativo, você tem uma energia muito grande. E nós temos também a bipolaridade do tipo mista, que na minha opinião é a pior. Você tem a depressão e a mania ou a hipomania simultâneas. Imagina você em um dia, ciclar de um momento deprimido, você tá super deprimido, não consegue levantar da cama e caralho, fudeu, daqui a 5 minutos você tá, eu sou o dono do mundo, e tipo, isso é uma bosta. Mas Priscila, por que você tá falando de bipolaridade se você não é nem psiquiatra nem psicóloga? Eu tô falando sobre isso porque eu sou bipolar. E eu vou falar um pouquinho como que foi a minha descoberta de que eu tinha bipolaridade. É uma parada que me remete a memórias um pouco ruins, mas vou falar sobre isso aí. Quando eu tava lá por uns 19, 20 anos, eu tava extremamente deprimida. Minha vida basicamente parou. Eu não conseguia fazer mais nada. Não conseguia sair da cama, não queria sair com os meus amigos. Eu não queria nem levantar pra ir tomar banho. Eu tava, tipo assim, completamente estagnada. E eu tinha várias crises de ansiedade, com crise de pânico e tal. E aí fui eu ao meu primeiro psiquiatra. E eu relatei tudo que tava passando e ele falou, olha, você tem depressão, eu vou te passar esses remédios aqui. E aí me passou um antidepressivo. Bom, comecei a tomar o antidepressivo
e algo estranho começou a acontecer comigo. Eu fiquei extremamente eufórica, de uma forma esquisita. Eu comecei a ficar feliz, eu falei, bom, o remédio está fazendo efeito, porque eu estou feliz, estou querendo sair de casa e beber com os meus amigos. Só que, cara, as pessoas começaram a ficar assustadas. Sabe o que parecia? Parecia que eu tinha cheirado cocaína. Teve uma vez que eu tava no bar e eu fiquei falando durante 1 hora sem parar. Mas assim, não foi um assunto, tô aqui super empolgada falando de uma série que eu gosto. Não, não foi isso. Eu emendava um assunto no outro e era assim, então eu tava hoje na faculdade e aí a professora falou tal coisa, aí de repente entrou um monstro na sala de aula e aí eu saí correndo e eu fui beber água e aí de repente eu tava do lado de fora. E aí, nossa, lembrei que outro dia eu tava conversando com meu irmão e ele falou uma parada muito maneira pra mim. Eram coisas assim que eu tava falando desse jeito e as pessoas ficavam com aquela cara de... caralho, maluca, essa garota tá cheirando. E eu não tava entendendo direito, sim. Eu sabia que tinha alguma coisa anormal comigo, mas eu não tava entendendo. Ou então eu chegava em casa, depois de ter passado a noite fora, bebendo com as minhas amigas, aí todo mundo cansado, querendo dormir, não sei o que. Eu, não, vou ali dançar no quintal porque eu tô afim. Aí ficava dançando no quintal, subia no muro, aí descia do muro, pegava minha bicicleta, ia andar por Marechal Hermes de bicicleta, 6 horas da manhã. Lá ficava 1 hora andando de bicicleta, voltava pra casa, ligava a música alta. Fora... sei lá, às 3 horas da manhã de um dia que eu decidia que eu queria sair de Marechal Hermes pra ir pro Arpoador, porque eu queria ficar lá sentada e o mar era muito bonito. E eu ficava ligando pras pessoas falando, vamos pro Arpoador agora, 3 horas da manhã, muito legal. Um dia eu tava na casa de uma amiga, em Santa Teresa, e aí eu resolvi encostar, assim, no umbral, os braços, sabe? Tava olhando o apartamento da frente e tinha um gatinho, né, no apartamento lá. Aí eu comecei a gritar pro gato, ai, gatinho, não sei o que, e começar a falar com o gato e apareceu um cara. Aí eu falei, oi, tudo bem? Eu posso ir aí ver o seu gato, não sei o que. Eu saí do apartamento da minha amiga e fui pra casa de um completo estranho pra mexer no gato. As pessoas ficam, caralho, essa garota tá louca, o que ela tá fazendo, sabe? Tipo, oi? Enfim, eu comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo comigo. Voltei ao psiquiatra com a minha mãe. Sentei lá na cadeirinha e falei, olha, tem algo muito esquisito acontecendo, porque parece que eu sou a dona do mundo. Eu tô muito feliz, extremamente. E as pessoas estão falando que eu tô ficando meio, sei lá, maluca. E aí o psiquiatra disse, bom, a gente aqui vai parar de te dar um antidepressivo porque você não tem depressão. Uma das formas de identificar bipolaridade é justamente quando a pessoa, o paciente, toma um medicamento antidepressivo e tem uma crise maníaca, que foi o que aconteceu comigo. Então ele me deu um controlador de humor. Quando você é bipolar, você precisa de controlador de humor. Se você toma um antidepressivo sozinho, você pode ter crises maníacas. Eu ficava relutante, falando, eu não preciso de remédio. Mas a verdade era que eu precisava dos remédios, sim. Eu precisava tomar aqueles remédios, porque eu não estava conseguindo viver. Quando você não está conseguindo levar a sua vida, quando você não está conseguindo mais ter uma vida normal, você precisa de acompanhamento psiquiátrico, sim, e precisa tomar remédios. E eu tinha um problemão com tomar remédio. Eu achava assim, não, isso que eu estou sentindo são crises existenciais, são, sei lá, questionamentos sobre a vida e aí eu fico deprimida. Não, só sou uma pessoa de vez em quando que tá muito deprimida e aí eu fico meio maluca de vez em quando feliz. Não é isso. É uma doença que tem transformações químicas no seu cérebro. E os remédios nada mais são do que estabilizadores ou controladores do que você está passando no cérebro, essa mudança química que você está tendo. Se você tem diabetes, você tem que tomar remédio, não tem? Porra, por que se você tem bipolaridade ou depressão, as pessoas ficam com preconceito de tomar remédio? Eu tava falando aqui no vídeo, né, que eu saía pra beber com os meus amigos enquanto eu tava tomando os remédios. Isso não é bom. Você pode ter diversos efeitos colaterais. Eu tive alguns. Então, cuidado, não façam isso. Quando eu tava no meu momento mais difícil, assim, da bipolaridade, porque hoje eu tô melhor, eu tô conseguindo levar minha vida tranquilamente e tudo mais, mas teve um momento que eu tava muito na merda. Parecia que eu nunca ia sair disso, que eu não ia conseguir ter uma vida normal, que eu não ia conseguir ter um relacionamento, que eu ia afastar todos os meus amigos. Eu tava cada vez mais indo pro fundo do poço, mas com terapia, com acompanhamento psicológico, né, e psiquiátrico, é possível sim a gente melhorar. Se a gente faz o acompanhamento direitinho, a gente pode passar por cima disso. No início, eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu tinha um transtorno mental, né? Pensava, nossa, vão achar o quê? Que eu sou louca, que, sei lá, que eu sou uma pessoa agressiva, que eu vou ter um surto aqui e vou bater em todo mundo. Eu lembro que quando eu tava entrando em algumas crises e parecia que eu ia ficar louca, que eu ia enlouquecer, eu ligava para algumas pessoas, porque eu precisava ligar e pedir ajuda, sabe? Eu não tava conseguindo sair daquilo, então era desesperador. Eu demorei para aceitar que eu sou bipolar, para entender o que isso significa, estudei muito sobre o assunto, mas hoje eu não tenho mais vergonha nenhuma, nem problema algum em afirmar que eu tenho essa doença. E isso vai me acompanhar pro resto da vida e faz parte do que eu sou. Eu tava aqui falando um pouco do conhecimento que eu tenho sobre bipolaridade
eu li muito sobre o assunto, mas eu não sou psicóloga nem psiquiatra. E eu falei um pouco da minha experiência pessoal também. Por isso eu chamei a Natasha, do canal Projeto Mente Sã, que é uma psicóloga, para falar com mais propriedade sobre o assunto. Ai! Essa é a Natasha. Oi, gente, eu sou a Nath De Rose e eu tenho um projeto chamado Projeto Mente Sã. Esse projeto ele é para ajudar pessoas oprimidas na sociedade, pessoas LGBT, mulheres, pessoas negras, pessoas gordas, pessoas não monogâmicas e pessoas deficientes. Na clínica, o atendimento psicoterápico ele tem um valor reduzido. E no canal a gente debate acerca dos assuntos dessas pessoas oprimidas. Como eu sou psicóloga e eu também sou portadora do transtorno bipolar, eu descobri que eu tenho há 2 semanas, já estou em observação há pelo menos, sei lá, 7 meses. Sou psicóloga, tenho transtorno mental, profissional de saúde. Pode ter transtorno mental? Pode. E aí, além de eu ter o conhecimento teórico sobre o transtorno bipolar, eu já estava desconfiando que eu tinha. Estavam me tratando como se eu tivesse depressão, assim como foi com você, né? Eu já tava naquilo de, poxa, eu tenho, não tenho, fui procurar psiquiatra, procurei muitos psiquiatras. Você teve essa coisa de não confiar muito nos médicos? Eu não confiava nos psiquiatras. Primeiro que eu tinha um preconceito, né, com essa questão da indústria farmacêutica. Eu também. Eu não fui no psiquiatra, eu fui no neurologista. Eu fui no neurologista e ele me passou antidepressivos. E aí agora que eu tô confiando mais em psiquiatra e indo. Mas eu tinha medo que o psiquiatra me desse muitos remédios e eu ficasse dopada. Aconteceu isso comigo, eu fiquei dopada, assim, nas primeiras vezes. Eu fui mudando de psiquiatra também, até eu me sentir à vontade. E foi um processo, né, até eu conseguir confiar de fato que os remédios iam me ajudar e tudo mais, desconstruir esse preconceito. Porque às vezes eu entrava no consultório e falava assim, olha, eu tô me sentindo deprimida. Ah, tá deprimida? Então toma aqui, isso aqui, vai lá, vai pra casa, tchau, filha, benção. Eu fui perder o preconceito com remédio depois que eu, na faculdade, eu fiz o curso de terapia cognitivo-comportamental e me explicaram que as pesquisas dizem que o melhor tipo de tratamento realmente é você unir o tratamento psicoterápico com o tratamento medicamentoso. Não adianta você ficar tomando só remédio, você também tem que fazer terapia. E aí eu procurei um psiquiatra que eu realmente confiasse, a minha psicóloga, ela me indicou um psiquiatra que eu faço tratamento para bipolaridade. Eu tomo antidepressivo e estabilizador de humor. O antidepressivo ele é um recaptador de serotonina e o estabilizador de humor ele não vai deixar a fase de mania ela ficar muito alta. Eu não vou ficar com ansiedade muito alta. Vamos falar um pouquinho sobre mania, porque eu tava falando no vídeo e eu troquei uma ideia com a Natasha e ela disse que não é bem assim, só você tá feliz, só você tá tipo eufórico. Nem sempre a pessoa que está em fase de mania, ela fica excessivamente feliz. Por quê? Às vezes a pessoa que ela está em fase de mania, ela fica viciada em gastar muito dinheiro. Se ela gasta todo o dinheiro dela, ela fica feliz momentaneamente. Depois ela senta e chora, porque ela não tem mais dinheiro. Pelo menos eu, na minha fase de mania, eu fico com muita impulsividade, então às vezes eu fico com muita raiva, muito ansiosa, querendo que tudo aconteça no meu tempo e não no tempo devido das coisas. Não confundam a ansiedade, a grande produção de coisas com felicidade. Às vezes eu fico workaholic, o bipolar, às vezes ele tá tão depressivo que quando ele levanta pra fazer alguma coisa na fase de mania, ele acha que ele tá feliz, não é verdade? Eu acho que eu misturei essa questão aí da euforia com uma questão de ansiedade, porque eu fico extremamente ansiosa, também fico impulsiva. E como é que foi pra você na época do diagnóstico? Quando eu fui diagnosticada com bipolaridade, na verdade primeiro foi com depressão, né, mas quando eu fui diagnosticada com um transtorno mental, eu não aceitei de uma forma tranquila, porque eu achava que era só, tipo, crise existencial, ou uma pequena tristeza, ou de repente eu ficar muito feliz de um momento pro outro, eram, sei lá, coisas normais, que eu não precisava ser caracterizada como bipolar. E tinha um preconceito meu, sim, em relação a doenças mentais. Eu achava que a gente podia superar isso sem a ajuda de um psiquiatra, sem a ajuda de um psicólogo, sem tomar remédio. E a terapia? A terapia me ajudou absurdamente, assim. Tinha crise de pânico e eu com certeza não ia ter conseguido superar isso. Hoje em dia eu não tenho mais, se não fosse a psicóloga. A minha psicóloga, Andréia, ela me ajudou muito. Foi muito importante para eu entender o que eu estava passando, porque eu não estava entendendo, eu achava que eu estava pirando. Eu levava os textos para ela, ela lia, a gente interpretava para tentar entender por que eu estava passando por aquilo tudo ali. Foi fundamental junto com os medicamentos. Não basta realmente a gente só pensar que o tratamento medicamentoso vai fazer toda a diferença. A gente tem que pensar no acompanhamento psicoterápico, a gente tem que pensar que vai ter uma pessoa para ouvir a gente, para trabalhar aquilo junto com a gente.
Procura um médico que você realmente confie e busca um entendimento em relação a remédio. Às vezes, ele quer aumentar uma dosagem de algum remédio que vai me fazer, de repente, dormir muito. Eu falo pra ele, eu não vou tomar. Isso aqui vai me fazer dormir um expediente. Uma vez uma psiquiatra passou um remédio pra mim e eu fiquei com medo de tomar o remédio, era um antipsicótico. Eu falei, vou tomar metade. Aí eu tomei metade, eu tava sentada vendo televisão, eu lembro que eu caí, tipo, desmaiei. Enfim, sem condições. Mas tem remédio que a gente tem que ir testando na gente e ir relatando os efeitos que a gente vai sentindo. E no seu caso, como que foi você aceitar que tinha uma doença, que tem uma doença? A psicóloga falava bastante, Natasha, você é muito viciada em diagnóstico, você quer muito diagnóstico. E eu quero saber o que eu tenho, porque baseado no que eu tenho, eu vou pegar e estudar o meu caso. Eu queria o diagnóstico. E aí eu tive. Foi porque eu saí de uma depressão profundo, fundo do poço, pra de repente criar um projeto do nada. Meu psiquiatra falou, então... Tem alguma coisa estranha Tem aí. alguma coisa estranha, né? Aí ele falou, mas eu acho que é o tipo 2, que você é mais hipomaníaca mesmo. Tem gente que tem crises maníacas que a pessoa é destrutiva consigo mesma. E não é o meu caso. Hoje, olhando pra mim e essas crises, eu vou lembrando da minha adolescência e vejo que eu já dava sinais da bipolaridade desde que eu era adolescente. Então, de repente, se eu tivesse tratado, eu poderia ter uma vida mais saudável, diferente. Preste atenção no que você está sentindo, preste atenção no que está acontecendo com você e procura ajuda, converse com seus pais. Quando eu era adolescente, eu também já expressava sinais de bipolaridade. Cheguei aí a psicólogos. Eu consigo identificar agora, sim, quando eu estava sendo hipomaníaca, as minhas fases depressivas. Então é importante, se você está se sentindo desse jeito, procurar ajuda desde já. Porque quanto mais cedo o tratamento, é melhor pra você, né? Pra sua saúde. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre bipolaridade. A Natasha é muito fofa, linda. Não deixem de assinar o meu canal aqui. E também assinar o canal da Natasha, Projeto Mente Sã. Divulguem o projeto para uma pessoa que você acha que precisa. Bom, um beijão. Tchau.